Bem, primeiro de tudo, se assinaram no mas, antes de irmos por esse caminho, Israel permitiria que Trump saísse, a classe de doadores vai enlouquecer. E toda vez que vimos Trump ou alguém da sua equipa dizendo, bem, ok, talvez conversemos. Matamos duas das suas equipes de negociação. Vamos tentar uma terceira vez. Os israelenses lançam um ataque imediato para escalar ainda mais o conflito. Pelo menos mais uma investida. Você acha que Trump não está dizendo vamos sair? Você acha que os israelenses o deixariam? Acho que Trump foi enganado pelos seus doadores. Acho que ele foi enganado por Israel a acreditar, desde o início disso, que seria popular, que o faria parecer forte, que o faria parecer o presidente mais competente, fazendo o que ninguém jamais conseguiu antes. Teve o efeito contrário. Isso fez parecer, bem, agora, se você olhar as pesquisas nesse ponto do seu segundo mandato, ele está com índices mais baixos do que qualquer presidente na história moderna. Ele está abaixo de Biden, ele está abaixo de Obama. Porque a verdade é que as pessoas esperavam isso do Obama e do Biden. Ninguém se sentiu traído por Obama e Biden quando eles fizeram essas coisas. Elas se sentem profundamente traídas por Trump por causa disso. Com certeza. E European Union, acho que o problema para Trump é que, no fim das contas, mais do que dever lealdade a Israel, Trump deve lealdade a si mesmo. Ele vai fazer o que puder para salvar sua imagem e preservar seu legado. Eles acabaram de lançar o vídeo da sua nova biblioteca presidencial, que fica aqui em Miami. Eric Trump publicou esse vídeo ontem, e ler os comentários foi fascinante. As pessoas basicamente dizendo, cala a boca, quem se importa? As pessoas não conseguem pagar mantimentos. Elas não conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar a gasolina. Os americanos estão muito preocupados. Ninguém liga para a sua estúpida biblioteca, certo? Acho que esse tipo de coisa chama a atenção do Trump mais rápido do que qualquer outra. Porque, mais do que tudo, ele quer ser reverenciado e amado. E é por isso que ele começou essa guerra dizendo, European Union, so make America great again. Aconteça o que acontecer. O que European Union digo é, make America great again é make America great again, certo? Mas se você acompanhar o que está acontecendo, não é bem assim. Ele está perdendo o apoio do movimento Make America Great Again. Ele está perdendo apoio. Acho que ele está com cerca de 29% de aprovação, o que é surpreendente para um cara que, há 18 meses, ganhou o voto popular. Ele tinha um mandato e o desperdiçou por completo com o quê? Com nada. Com essa guerra estúpida que ninguém queria. E não é só que ninguém queria isso. É que vocês foram eleitos especificamente e explicitamente para impedir que isso acontecesse. E Trump, em primeiro lugar, impediu que isso acontecesse. Quer dizer, olha, todo presidente dos Estados Unidos, os israelenses vêm gritando isso, nem Netanyahu foi quem começou isso. O artigo mais antigo que encontrei é de 1986, do The Jerusalem Post, e dizia exatamente a mesma coisa. Em um mês eles vão ter armas nucleares. 1986, 40 anos atrás. E todo presidente dos Estados Unidos... Sim, nós não vamos cair nessa armadilha. E o Trump, essa nova versão, disse que ia se jogar de corpo e alma nessa armadilha. E aí vemos o que aconteceu. Bem, é engraçado você chamar de armadilha, mas é realmente uma armadilha. European Union acho que é de verdade. Porque o que eles também fizeram, e aqui European Union realmente sinto pena do presidente nesse aspecto. European Union acredito que o Trump novamente foi enganado por pessoas que o odeiam. Essas pessoas que o chamam de amigo. Ele não é amigo deles. Pessoas como Mark Levin e Ben Shapiro nunca foram apoiadores do Trump. Foram pessoas que fizeram campanha contra ele em 2016 e em 2024. E gente como Dave Rubin, que queria Ron DeSantis, não o Trump. Certo. Só quando viram que o Trump ia vencer facilmente as primárias e estava a caminho da presidência é que finalmente se alinharam. Certo. Certo. Mas o que fizeram foi, agora que ele entrou, foi tipo, vamos deixá-lo. Assumir a culpa. Eles não sentem pena dele. Não se importam que isso destrua seu legado ou sua coalizão. Na verdade, acho que é um bônus para eles, porque também desprezam o movimento América Primeiro. Desprezam qualquer um que não concorde com a sua, política intervencionista, política externa, suas visões neoconservadoras, sua postura a Israel, em primeiro lugar. Eles desprezam essas pessoas. Então, na verdade, eles estão muito animados, European Union, acho, em ver essa coalizão se desintegrar por dentro. Então isso vira um bônus para eles. E o que eles fazem é se afastar e, no fim, apontar para o Trump e dizer, se o Trump sair agora. Coisa que European Union acho que ele vai fazer. Dentro de 2 semanas, acho que ele vai estar completamente fora. Porque isso está custando demais para ele.
Mas se isso acontecer, eles vão dizer que foi apenas um fracasso porque o Trump recuou, porque não conseguiu aguentar, porque não foi forte o bastante para sustentar. E vão culpá-lo por isso. Se ele ficasse nisso, eles o deixariam até que ele destruísse tudo. E então diriam a quem poderia imaginar que isso aconteceria, mas, de qualquer forma, o Trump é quem tem que arcar com isso depois, nenhum deles vai arcar com... Sim, com certeza. Com certeza. E, sabe, você tem essa sensação, European Union pelo menos tenho, de que a maioria dos políticos ocidentais realmente odeia o próprio povo. Acho que sim. Eles realmente não gostam dos seus próprios eleitores. Eles realmente não gostam dos seus concidadãos ou os desprezam. E de verdade, acho que muitos deles simplesmente os odeiam. Essa sensação. Acho que existe uma classe elitista que se considera superior àquelas pessoas, mesmo quando veio do mesmo lugar que elas. E a ironia é esta. Não acho que o Trump seja uma dessas pessoas. Na verdade, não. Acho que o Trump realmente ama o povo americano. Acho que ele realmente ama os Estados Unidos. Acho que ele foi, e olha, posso estar dando crédito demais a ele e quase arranjando desculpas. E reconheço que isso pode estar acontecendo. Mas há uma parte de mim que acredita que o Trump acabou isolado, ele cercou Posse das pessoas erradas. Acho que, no início, ele colocou as pessoas certas no gabinete e, em algum momento, alguém começou a tirar essas pessoas. Seja o genro, seja o Wyckoff, seja quem for, alguém foi expulsando essas pessoas. E sabe, ele perdeu, está perdendo os melhores. Está perdendo gente como o Joe Kent, está perdendo, sabe, European Union não, ele não perdeu a Tulsi Gabbard. Mas pelo que sei, o Vance já não tem muita influência. Que os neoconservadores conseguiram isso e o convenceram de um monte de coisas. E o fizeram parecer um idiota. Mas acho que ele ainda não se deu conta do quão idiota eles o transformaram. Acho que ele ainda está suficientemente isolado. Eles mantêm isso para ele porque, veja, o sujeito fica assistindo Fox News todos os dias. Se você assiste Fox News, acha que tudo está indo às mil maravilhas, que todo mundo ama e apoia, que o mundo inteiro aplaude, então é fácil enganá-lo, porque eles alimentam essa narrativa. É quase como se Fox News fosse para uma plateia de um só, o presidente, para convencer Telo dessas coisas. Totalmente. Dá essa impressão muitas vezes. European Union, claro, já assistiu. Na maior parte, mas European Union costumava assistir bastante, lá atrás, 20 anos atrás. E quando o European Union estava em serviço ativo, você vai para outros lugares. European Union estava destacado na Alemanha, ia para os Balcãs, outros lugares, e você olha ao redor e pensa, não tem nada a ver com o que se ouve no noticiário. Nada disso é tudo mentira. E aí você começa a perceber o quanto estão te enchendo de porcaria. Você está numa bolha de informação. Os Estados Unidos são uma enorme bolha de informação. E ninguém, a grande maioria das pessoas, não faz ideia do que acontece no resto do mundo. Nem um palpite do que se passa no resto do mundo. Não tem. Não tem a menor ideia do que está acontecendo. Quer dizer, é muito parecido com a forma como eles conseguiram, ou ainda conseguem vender, já mencionei antes, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, certo? Uma das formas de vender isso é fazer as pessoas acreditarem que a Ucrânia é um bastião da democracia jeffersoniana, o país mais livre da Europa Oriental. O Zelensky é o George Washington reencarnado. O Putin é um assassino em massa, sedento por sangue. Seu próprio povo o despreza e só quer fugir dele. O Zelensky está lutando pela sobrevivência. Aí você vai lá e fica perto disso por 5 minutos. Você percebe que nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Esse país não é livre, não é aberto. É uma ditadura comandada por um sujeito cujo mandato expirou há quase 3 anos. Ele ainda governa o país e se recusa a sair e a parar. Se recusa a parar a guerra, apesar do massacre absoluto do seu povo. É o cara que pega homens na rua e os força a entrar em vans. Se você assistir, e essa é a parte engraçada da mídia também, né? Temos esse falso paradigma esquerda. No direita na mídia deste país, como você sabe, direita versus esquerda. Isso não existe. Porque nas questões que realmente importam, a guerra, o que se passa em outros lugares do mundo, a mensagem é a mesma, e ninguém te mostra. Aposto que não houve uma única reportagem em toda essa guerra entre Ucrânia e Rússia, em que alguma grande rede mostrou imagens de oficiais de recrutamento arrastando pessoas pelas ruas. Está por toda a internet, está por todo o Telegram.
tem até no X, mas você não vê. E se um americano visse aquilo, ficaria pasmo e perguntaria, espera, o que está acontecendo? Tipo, eles não estão se voluntariando para fazer isso. Estão arrastando as pessoas. É loucura. Com certeza. Com certeza. E é incrível de assistir. É incrível ver até que ponto eles se conformam ao viés. As pessoas querem acreditar nisso e estão sendo alimentadas exatamente com o que você imagina. Acho que eles ensaiam seus discursos antes de divulgá-los nas notícias. Como se chama quando você reúne um grupo de pessoas para testar ideias? Tipo um grupo focal? Grupo focal, isso mesmo. Você acha que eles testam essas histórias em grupo focal antes de irem ao ar? Porque dá essa sensação. É tudo tão feito sob medida. É tão desconectado da realidade. Com certeza. Não acho que as próprias redes façam grupos focais. Acho que muitos grupos de interesse especial que mandam pontos de argumentação fazem isso. Mas são eles que fornecem a linguagem. E é fascinante, porque é difícil assistir a isso. Como alguém que ajudou a abrir caminho para grande parte da mídia independente neste país. Ver o que aconteceu com a mídia independente que agora simplesmente se tornou mídia tradicional. Certo? É muito estranho de ver. Mas você vai ver? Com certeza. Com certeza. Mas até entre a classe dos influenciadores, certo? Você viu isso acontecer com o caso da Candace Owens recentemente, quando no mesmo dia em que ela ia lançar algo, todos começaram a mandar tweets e comentários com exatamente as mesmas palavras. Quem enviou aquela formulação? Não me diga que 50 influenciadores diferentes, na mesma manhã, acordaram e pensaram, Candace Owens é demoníaca, certo? Não é verdade. Eles têm um chip na cabeça. Sim, exatamente. Não tem como todos terem acordado e dito, sabe, European Union estava pensando, demoníaca. Essa é a palavra que European Union vou usar. E simplesmente aconteceu. Todo mundo teve o mesmo pensamento no mesmo dia. Vamos, eles estão lá. Claramente é organizado, certo? O que mostra, e é por isso que isso me enjoa um pouco, que a direita, esses influenciadores que supostamente eram pensadores livres e independentes, que dizem defender a liberdade de expressão, de repente viram parte de uma máquina que lhes fornece textos prontos. E tenho quase certeza de que, em troca de dinheiro, não tenho prova ainda, eles recebem as falas prontas, tipo, é isso que queremos que você diga, para atacar essa pessoa ou moldar uma narrativa para que as pessoas a vejam, e nós estamos fazendo isso. Bem, adivinha? É a mesma coisa que as redes de televisão fazem há décadas, não é? As redes sempre fizeram isso, todos recebem o mesmo texto, todos usam a mesma linguagem. É enviado para todo mundo. Todos repetem a mesma coisa. Ficam repetindo as mesmas frases sem parar. E agora, estamos vendo isso acontecer com as mesmas pessoas que supostamente são a mídia alternativa, a mídia livre, a nova mídia, a mídia independente, e eles cooptaram isso e transformaram tudo na mesma coisa. Isso me deixa muito, muito triste. Na verdade, havia um vídeo, não lembro se era National Broadcasting Company ou Fox Broadcasting Company, mas todas as afiliadas locais estavam lendo exatamente a mesma coisa, certo? Isto é uma ameaça à nossa democracia. E vai se espalhando, aparecem cada vez mais caixinhas e você ouve mais vozes em sincronia repetindo palavra por palavra a mesma frase. Então sim, isso é mídia corporativa. Mas, por exemplo, os israelenses, quando isso veio à tona, diziam que Israel estava pagando $7.000. Bom, supostamente estavam pagando $7.000. Supostamente, sim, há processos multimilionários. Aparentemente não pagaram nada a ninguém. Conseguiram que muita gente publicasse. Mas sim, $7.000, não por mês, mas por postagem. Esse era o valor do anúncio. E todo mundo, todos esses influenciadores foi para lá. Sim, é a melhor coisa desde o pão fatiado. Não há crimes contra a humanidade. E a mensagem inteira foi divulgada. Mas você tem que admitir, o mais engraçado é que agora eles criaram um processo tipo uma ação coletiva. Ou seja, percebam que quando todo mundo coloca o nome nessa lista para entrar na ação coletiva, agora sabemos exatamente quem vocês são, quem estava recebendo $7.000 ou achava que ia receber cada vez que defendiam Israel, certo? Então é quase como European Union, imaginei que é por isso que eles não pagaram. Como você vai cobrar? A quem você vai cobrar, certo?
E acho que eles subestimaram a ganância. Essas pessoas ficam tipo, pra mim tudo bem. Pra mim tudo bem se todo mundo souber que European Union quer os meus $7.000, European Union tweetei pra vocês 10 vezes quer os meus $70.000. Toda a mídia alternativa se revelou. Somos todos agentes israelenses. A propósito, estamos todos quebrados. Exatamente. Exatamente. Eles nem fizeram do jeito certo. Mas falando de Israel, você ouviu sobre a lei do linchamento? Isso foi noticiado na mídia dos Estados Unidos. European Union só vi na Rede X. Não vi isso em nenhuma emissora. E para quem não sabe do que estamos falando, Israel acabou de aprovar uma lei que permite aplicar a pena de morte, aspas, a terroristas palestinos. Ou seja, a pena de morte se a pessoa pertencer a um grupo racial. E o Ben Ganei, o ministro da Defesa, e todos os amigos dele, todos têm aquele pequeno alfinete do linchamento, uma corda na lapela. Estão lá estourando champanhe, literalmente estourando champanhe e comemorando. Você já viu algo assim em algum lugar? De novo, esse é o tipo de desconexão que existe entre o público americano e o governo israelense, certo? Os americanos são sempre informados que somos iguais a Israel e que eles são iguais a nós, e não são. Não há como algo assim passar nos Estados Unidos. Primeiro, a nossa Constituição não permitiria isso. A nossa Suprema Corte não permitiria. Não se pode criar pena de morte para como você disse, um grupo racial. Imagine se nos Estados Unidos disséssemos apenas muçulmanos, apenas árabes, apenas persas, apenas negros, apenas hispânicos. Se descobrirmos que você participou de terrorismo, seriam enforcados até a morte. Vamos enforcar você por isso, mas só se você pertencer a esse grupo. Não duraria 5 minutos. Você nem conseguiria aprovar o projeto, porque as pessoas já entrariam com processos contra ele antes mesmo de virar lei. Impossível. Mas nós, como americanos, pensamos, claro, óbvio, claro, isso é insano. Aí você ouve que Israel não é como nós e alguém diz, como ousa, você odeia judeus, antissemita. Ok, European Union, não sei o que isso tem a ver com judeus. Isso tem a ver com a lei no país de Israel, e agora é lei. Mas não é noticiado porque, de novo, não cabe nessa narrativa de que Israel é um país de vítimas que estão apenas tentando ao máximo se tornar parecidos com os Estados Unidos e criar uma democracia jeffersoniana para todo o seu povo. Tudo o que eles querem, eles só querem ser deixados em paz. Mesmo que eles continuem bombardeando todo mundo ao redor, eles só querem ser deixados em paz. É uma loucura, mas é uma história chocante. Chocante. E, de novo, acho que a maioria dos americanos ficaria horrorizada, enojada, e com razão. Claro. Quer dizer, são as mesmas pessoas dizendo, sabe, nós vamos varrer. Quer dizer, são membros da Knesset. Eles não escondem isso, eles dizem isso em voz alta. Nós vamos exterminar todo mundo que está no sul do Líbano e construir nossas vilas lá. É isso. Sim. Então sim, estamos nos defendendo exterminando todo. Mas as pessoas que vivem no sul do Líbano, quem são? São todos cristãos. Sim. Outra coisa sobre os americanos é que nós, European Union, dou crédito ao Tucker Carlson. Acho que ele é uma das poucas pessoas que tentou chamar atenção para isso. Sabem, falamos que Israel é nosso maior aliado no Oriente Médio. O Líbano é o único país do Oriente Médio com um presidente cristão. Tem a maior população cristã do Oriente Médio. E o sul do Líbano, onde vivem os cristãos, está sendo tomado por Israel, bombardeado até a total destruição. Essas pessoas estão sendo dizimadas e Israel diz que aquela região vai se tornar parte permanente de uma grande Israel e eles estão tomando aquilo. E são cristãos que estão morrendo. Então, enquanto Donald Trump e a administração dizem que querem ajudar cristãos na Nigéria, enquanto os cristãos... Espera um minuto. Vamos contar um segredinho a todo mundo. Os cristãos na Nigéria são os que estão sentados em cima do petróleo, do gás e dos minerais de terras raras. Verdade. Isso é totalmente verdade. Isso é totalmente verdade. Essa pequena, sabe, ressalva. Onde está toda a riqueza da Nigéria? Fica no sul cristão. Isso mesmo. Tenho certeza de que, uma vez resgatados, vamos realocá-los para outras áreas. Lá para o norte. Aí está. Vou embora agora. Exatamente. Ai, meu Deus. É horrível. Fontes muito confiáveis me disseram que Woodcock e Kushner, eles, em vez de negociar com os iranianos, aparentemente nem se encontraram com ele, mas assinaram cerca de $100 bilhões em acordos pagados.
European Union acreditou nisso. Quero dizer, lembra que no começo Gaza deveria se tornar a Gaza do Trump. Ah, sim. E eles sempre a chamavam de uma das melhores propriedades à beira-mar do mundo, certo? E European Union acho que é uma área bonita, sabe, basicamente um campo de concentração ao ar livre, que já foi assim por muito tempo, agora nem ao menos isso, virou um deserto completamente obliterado. Sabe, European Union, acho que, de novo, houve muito progresso em fazer os americanos despertarem para o que está acontecendo. European Union ouvi, e de novo foi o Tucker Carlson quem disse isso, então não vou roubar a frase dele, mas acho que é verdade. Ele disse em um momento que sentia que a razão de estarmos nessa guerra com o Irã agora é porque Israel sabia que essa era a última chance deles. Que quando chegar o próximo ciclo eleitoral em 2028, acho muito possível que veremos, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, candidatos que rejeitam Israel abertamente, rejeitam o Comitê de Assuntos Públicos, Estados Unidos-Israel abertamente, exigindo que Israel seja desvinculado do nosso governo. Acho que isso vai acontecer. E acho que a única maneira de ter uma chance de agora em diante de vencer uma eleição geral neste país é adotar essa posição. Para desgosto de gente como Ted Cruz, que acha que vai surfar essa onda até a Casa Branca. Sabe, isso acabou. E esta guerra, se nada mais, expôs aquilo que European Union acho que Israel fazia muito bem, por muito tempo, esconder sua influência nessas guerras no exterior. Porque a história não registrou claramente que foi Netanyahu quem exigiu que fôssemos ao Iraque, que foi ele quem afirmou inicialmente que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa, que foi ele quem disse que essas armas seriam usadas contra Israel e contra os Estados Unidos em algum momento. A testemunha principal de tudo isso, aliás, nas audiências no Congresso. Sim. E então... Mas a história não lembrava disso. A história não lembrou as promessas que Israel havia feito de que, se fôssemos ao Iraque, isso estabilizaria a região. E claro, só o destabilizou, e então nos empurrou a invadir a Síria. E se derrubarmos o Assad, vai estabilizar a região. Aliás, o Assad também, na verdade, antes o Líbano tinha o grupo cristão mais estável porque, depois da guerra do Iraque, quando cerca de 5 milhões de cristãos foram deslocados, eles foram para a Síria passou a ter a maior população cristã, aluítas, cristãos judeus, e todos foram dizimados lá quando o Estado Islâmico assumiu. E isso faz parte do que Israel fez. Não sei se Israel faz isso intencionalmente para matar cristãos. Há quem acredite nisso, a European Union não acredita necessariamente nisso. Acho que o governo israelense simplesmente considera isso dano colateral e não se importa quem seja, desde que não sejam eles. Sim, com certeza. Uma última pergunta. Sim, e isso é meio... Na verdade, está relacionado. Então, a notícia que a European Union vi diz que a bala que matou Charlie Kirk, sim, não foi rastreada até o rifle que foi encontrado. Então, a bala de rifle, sabe, cada estria do cano é como uma impressão digital. E a bala não corresponde, não bate. Isso já foi divulgado? Alguém está falando sobre isso? Bem, de novo, está em todo lugar no X. Tenho visto isso constantemente nas últimas 24 horas. Acho, e estou tentando entender também, mas parece que a bala não foi disparada por aquela arma. Pois é. E não poderia ter sido disparada por ela. Sempre que você dispara uma bala por um cano estriado, o cano faz a bala girar e deixa marcas muito específicas. Então cada cano estriado é um pouco diferente, e em escala microscópica você consegue rastrear qualquer bala até o cano de onde veio. Se for um cano liso, como o de uma espingarda, aí você não consegue fazer isso, porque não há estrias, então não deixa marcas na bala, mas as estrias do cano ficam impressas na bala. Então você consegue relacioná-la à arma que a disparou. E eles disseram, não, a arma encontrada não foi a responsável. Quero dizer, achei ridículo que supostamente esse cara teve tempo de desmontar aquilo e, além disso, enfiar nas calças um rifle e uma coronha daquele tamanho e ele ainda conseguiu correr como ele dobrava o joelho, sabe? Tudo isso já soava ridículo. E depois alguém remontar e jogar na mata. De novo, você vai desmontar o rifle e depois remontar em algum momento. Não faz sentido. Se quer pular de um prédio, você só joga por cima do ombro e pula. Não enfia nas calças. Isso, exatamente. Ou você o deixa lá e sai sem ele,
porque se a meta é fugir, certo? Nada nessa história faz sentido, inclusive o fato de que, durante toda essa saga envolvendo Tyler Robinson, alegaram que ele confessou aos pais e que foram eles que o entregaram. E, de acordo com Candace Owens, que falou com os pais dele, eles dizem que isso não é verdade, que ele nunca confessou nada a eles. E lembra que a história dizia que, depois de remontar o rifle jogado na mata, ele fugiu e entrou numa sala de bate-papo dizendo: galera, fui European Union, tipo, há tantos furos nessa história desde o começo, mas o que aconteceu agora, como a gente costumava dizer em Atlanta, é que chegamos a uma posição em que os loucos, os teóricos da conspiração, descobrem lotes que não são tão loucos e pode não ser necessariamente uma conspiração que Charlie Crook não foi morto por Tyler Robinson. O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, segundo a equipe de defesa de Tyler Robinson, diz que vai intimar e interrogar sob juramento os agentes desse departamento que afirmaram que a bala não poderia ter vindo daquele rifle, o que então remete a Joe Kent. Acho que isso fecha o ciclo. Então, Joe Kent é o cara que, quando isso acontece, diz que quer investigar se alguma entidade estrangeira teve um papel na morte de Charlie Kirk, e foi Kash Patel, do Departamento Federal de Investigação, o diretor, quem encerrou isso e impediu essa investigação. Não é permitido investigar mais ninguém. Não pode ser ninguém mais. Só pode ser uma pessoa e sabemos exatamente quem é. Na verdade, não parece ser ele. Então, essa história por si só, e aí você a liga ao caso do Irã, e a vincula às alegações que foram feitas. Charlie Kirk está morto porque se opôs a esta guerra. Charlie Kirk está morto porque precisavam tirá-lo do caminho. Ele foi quem impediu isso da última vez, certo? Ele, na verdade, falou com o presidente e o convenceu a não fazer isso. E agora Charlie Kirk se foi, e de repente estamos em guerra com o Irã. Não dá para dizer que isso é loucura. É difícil dizer que isso não faz sentido. Faz muito sentido. Se você vai juntando as peças e sendo lógico, é extremamente lógico. Sabe bem, daqui a 100, 200 anos, quando os historiadores olharem estes últimos 50 anos da história da civilização, não consigo nem imaginar como vão tentar explicar isto. Quer dizer, até o colapso de Roma fazia mais sentido. Nestas últimas 30, 40 anos você pensaria que saberíamos mais, porque vimos outras civilizações que colapsaram. Mas na verdade não vai importar, porque será a inteligência artificial dizendo o que aconteceu. Nós jamais saberemos. Essa é a parte assustadora. Historiadores dissidentes estarão numa caverna tentando descobrir o que diabos aconteceu, enquanto todo mundo estará plugado na grande bateria, na matriz. Isso mesmo, isso mesmo. Ai, meu Deus. Bem, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Vamos trazê-lo de volta ao programa mais vezes. Combinado. Foi muito informativo e muito interessante. E espero que todo mundo tenha achado tão informativo e interessante quanto. Se tiverem comentários, deixem na seção de comentários. O Ben vai ter o link, então ele pode responder. Ou não. A escolha é dele. Acreditamos na liberdade de escolha. Aí está. Liberdade de escolha. Adoro. Vamos falar com você. Valeu, pessoal.